Olá, amostrados e amostradas, está no ar mais um episódio do Recife Amostrado, o podcast mais amostrado em linha reta da América Latina e do mundo, porque aqui no Recife é assim, a gente gosta de se amostrar. E por falar em amostração, a gente vai trazer uma convidada super especial, daqui a pouquinho eu apresento ela, mas antes eu preciso dizer que este podcast é da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. Estamos aqui em nossos estúdios, na sede do Desenvolve Recife. E a gente sempre vai trazer alguém com muitas histórias sobre empreendedorismo, experiências, compartilhamento. Só que ao contrário do que a gente vem fazendo, trazendo os empreendedores para cá, a gente hoje traz uma pessoa que estuda o empreendedorismo e que vai trazer muitas informações e dados para a gente. Então vamos começar. Segundo a pesquisa Juventudes Conectadas de 2023, 74% dos jovens preferem ter o próprio negócio a trabalhar em uma empresa, aquela coisa da carteira assinada, do modo tradicional. Dados como esse revelam como esse recorte jovem está procurando autonomia e seu próprio lugar no mundo do empreendedorismo. Eles chegam com novas ideias, novas perspectivas, propostas, oxigenando o mundo dos negócios e com entendimento de demandas que o mercado de outra geração não tem. Mas as coisas não são tão simples assim. O jovem brasileiro, em geral, não tem o costume, não teve contato, talvez, com a educação empreendedora. Então, está na hora de botar a cara no sol, na janela, acabar se queimando, mas principalmente aprender. Por isso que hoje a gente tem essa conversa super necessária com ela, que é especialista em pesquisa, aliás, ela é pesquisadora e está trabalhando a educação empreendedora e a economia criativa nessas suas pesquisas. Então, a Rafaela Campos está aqui também para desmistificar e nos apontar caminhos, né? Com certeza. Rafaela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Linda. Ela está pela primeira vez vindo no podcast, Isso. né? Então, a nossa missão é deixar a Rafaela bem à vontade. Rafaela, você é pedagoga, você trabalha no SENAC, que é o Sistema S, e você está fazendo mestrado pelo IFPE. De onde vem o seu interesse pelo empreendedorismo? Pois é. Meu interesse, meu encantamento, né, que eu gosto de colocar, que eu sou encantada pelo empreendedorismo, pela educação empreendedora, ela surgiu, vamos dizer, na minha família, pelo meu pai, né? Meu pai é do interior. A primeira vez que entrou numa escola tinha 70 anos. Caramba, que experiência. Isso, mas essa... Você que incentivou ele como pedagoga? Sim. Fez a educação de jovens e adultos. Depois fez um curso técnico, né, em gastronomia. Mas essa trajetória do meu pai anterior, né, ela realmente é marcada por empreender. Meu pai, ele teve restaurantes, teve alguns comércios, né? E sempre ligado à gastronomia, sempre comida, bebida, né? No segundo momento da vida dele, Sim. né? No primeiro momento, ele é de Surubim e chegou em Recife para trabalhar. E começou a trabalhar no comércio e chegou a ser gestor de uma loja de tecido por muito tempo, gerente, onde nunca tinha entrado em uma escola. Caramba. E, posteriormente, ele viu uma oportunidade de empreender e colocou uma loja para ele. Loja de quê? De tecidos. De tecidos. É. Certo. Virou concorrente Foi, a loja que ele era é? empregado. E passou um tempo, né? Então, essa trajetória do meu pai também me inspira muito. E a educação profissional também. A educação profissional, eu percebo, né, como pedagoga, que a educação profissional ela é um elevador social. Então, ela possibilita essa inserção desses jovens, desses cidadãos, desses sujeitos ao mundo do trabalho, né? As mulheres. Então, a educação profissional ela é encantadora. Já dizia Gonzaguinha, e agora me veio à cabeça, né, um pedaço de uma música do Gonzaguinha que dizia e diz: sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Né? Então, é isso que você está falando, Rafaela. É esse empoderamento social que a educação propicia. E você enveredou pela pedagogia porque é encantada pelo empreendedorismo, pelo ensino, ou você teve outra referência também?
Eu tenho 20 anos, né, de formada, e dentro desses 20 anos, 15 anos estão dedicados de corpo e alma à educação profissional. Dentro do Sistema S, né, onde estive como coordenadora pedagógica em chão de escola, coordenando alguns projetos pelo SEBRAE, pelo SENAC, que envolvia o pequeno empreendedor, o MEI, e também algumas ações, né, de economia criativa nesse fomento. Então, veio realmente esse encantamento e essa possibilidade dessa emancipação dessas pessoas por meio da educação empreendedora, do empreendedorismo e da economia criativa por meio dos seus sonhos. Realmente deixar esse sonho real. Não Ou seja, sair da sair da ideação. cabecinha e Isso. sai da cabeça, vai para o papel e depois ele tem que ir para o mundo, né? Porque ideias, né, vamos, né, considerar que os brasileiros e os pernambucanos, recifenses, criativo, nós né? somos criativos. Eu estava comentando com a Rafaela que eu fiz um mestrado em indústrias criativas, né? Que esse é um conceito dos anos 90, né? E assim, hoje em dia está muito, muito em voga essa coisa da criatividade, como você falou, das indústrias criativas e da economia criativa. E uma frase que acho que foi o Silvio Meira, que é um dos maiores cientistas desse país, pernambucano, que está no Porto Digital aqui no Recife, ele diz que é quando a criatividade paga os nossos boletos. Quando a nossa criatividade consegue ser transformada em produto e produtos, serviços criativos que, logicamente, te monetizam. Em umas palavras muito simples. Mas a tal da economia criativa, vamos começar por aí, Rafaela. O que danado é isso? Pois é, a economia criativa é uma economia da nova era, é uma economia nova, né, que nós começamos a identificar a partir de 2002. Então, o mundo todo começou a perceber que os sonhos, eles precisam ter propósitos. Então, esses propósitos, eles precisam, né, ter essa economia. Então, a economia criativa, ela proporciona sonhos, né, realização de sonhos. Então, a arte, né, a cultura, a tecnologia, a moda. Né? Então, são setores, né, mais da economia criativa, mas isso não significa artesanato, isso não significa que ele fique restrito apenas, né, a esses setores. Eu vou muito além. Eu percebo que a economia criativa... Eu acho que são 7, 8 segmentos, salvo engano. Tem audiovisual também, né? Isso, mas hoje, né, existe uma nova vertente, uma nova conjuntura, que a economia criativa é tudo que você elabora com criatividade. Então, ele transcende esses segmentos. Onde você colocou criatividade, coloca criatividade, movimenta. Com propósito, movimenta. O curso técnico em logística é um exemplo. Porque dentro do curso técnico de logística, eu tenho a logística reversa. Como é isso? O que é isso? Eu tenho a logística reversa, que ela promove a sustentabilidade, que é o retorno daqueles materiais, né, para a indústria, para não poluir. Interessante, né, isso. Né, ele ser recriado, co-criado, podendo ser. Como a gente vê, né, a indústria da moda, alguns setores dentro dessa indústria da moda reutiliza tecido, retalhos, transforma em outras coisas. Então, esse, como você falou, né, é um momento que é importante para o planeta, porque o que a gente está fazendo com ele é acabar com o nosso planeta, e algumas iniciativas, graças a Deus, ou muitas iniciativas, elas estão trabalhando esses aspectos, né, da reutilização, da ressignificação de um monte de coisa. E aí você partiu para estudar a educação empreendedora, especificamente para jovens, né? Isso. Como é que você define essa educação empreendedora e por que ela é tão importante nesse cenário que eu trouxe logo no início, né? Quando tem uma pesquisa que aponta que 74% dos jovens querem ter o próprio negócio. E eu vou além. Eu vou além do próprio negócio. Eu vou além da questão do pertencimento, porque a educação empreendedora, ela promove isso. Ela promove o intraempreendedorismo. Ela promove o desenvolvimento de muitas competências que são fundamentais para o mundo do trabalho e para a sua vida também, como a criatividade, como o trabalho em equipe, você ser protagonista, né, da sua vida, você ter o sentimento de pertencimento,
Então, isso a educação empreendedora Promove. promove. E ela se desdobra no empreendedorismo. Porque tem sobre a educação empreendedora sobre o empreendedorismo e para o empreendedorismo. Uhum. Então, busca, né, essa fundamentação teórica da educação empreendedora, das questões, né, que hoje muito se falam das competências soft skills, né, que essas competências que os jovens eles precisam desenvolver para assumir muitas estações, né, muitos postos de trabalho, porque, como se coloca muito bem, né, seu currículo lhe contrata. Então, tem uma coisa que é nata, é minha, e tem outras que eu preciso desenvolver. Seria isso, Rafaela, ou não? Todas se desenvolvem. Todas se desenvolvem. Todas se desenvolvem. Porque às vezes a pessoa faz, a pessoa tem tal competência, a pessoa desenrolada, por exemplo, é uma pessoa que é determinada, é uma pessoa que cumpre com os prazos. Isso tudo pode ser ensinado, desenvolvido. Pode ser desenvolvido. E deve ser desenvolvido dentro, né, principalmente na educação profissional e tecnológica. A Rafaela ia falar uma frase, eu cortei ela no meio do caminho, que é uma coisa que eu já escutei, que faz muito sentido, prestem muita atenção. Quem te contrata pelo currículo. Pelo currículo. Mas quem te desliga são pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Então, isso tudo, né, ele está interconectado às competências desenvolvidas pela educação empreendedora. Você pode ser maravilhoso em alguma coisa. Isso. Né? Você sabe fazer caneca, por exemplo. Você é maravilhoso em fazer caneca. Mas se você não sabe lidar com as pessoas, se você não sabe, de repente, ouvir as pessoas, trabalhar nessa coletividade, isso vai ser prejudicial para o teu trabalho. É por aí. Verdade. Se você não consegue fazer a gestão realmente do propósito da sua vida, né, então fica realmente um obstáculo, não é que seja impossível. Realmente é um obstáculo a mais você fazer a gestão de um negócio. Aí, em cima disso que você está falando, esse jovem, que habilidade ou que habilidades ele precisa desenvolver, ter, para ter prosperidade e sucesso no mundo do empreendedorismo? Eu percebo que a primeira é a criatividade. A criatividade realmente é a primeira competência para a nossa nova era e para os profissionais que realmente querem desenvolver e ser realmente percebidos nesse mundo. É a criatividade. Porque a criatividade, ela se desdobra na inovação. Somos muito criativos, mas pouco inovadores. Então, temos muitas ideias e pouca implementação dessas ideias. Então, o jovem ele tem que perceber que a sua criatividade ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um propósito, ela tem que ser implementada, ela tem que ser testada, né, e ela tem que ser avaliada. E essa avaliação dessa competência da criatividade, que começou na criatividade, ela tem que ter um propósito social. Ela precisa perceber que aquela ação, aquela criatividade, ela se desdobrou para uma solução. Vai impactar pessoas. Pessoas. Vai impactar socialmente. Porque precisamos cuidar da sociedade. Né? Precisamos pensar na sustentabilidade. Porque se nós não cuidarmos do nosso planeta como um todo, não vai ter planeta para ser criativo. É verdade. Aí você falou criatividade. É a principal? Isso, a criatividade, né? Dentre elas, né, o planejamento, o trabalho em equipe, a visão estratégica, que realmente é necessário ter. Que isso tudo são competências não do empreendedorismo, da educação empreendedora. Que a educação empreendedora, já aprendi, veio antes do empreendedorismo. Né? São ligadas. Mas são conceitos divergentes, diferentes. Né? Aí eu venho para a pergunta clássica. Certo. Essa educação formal que todos nós estamos acostumados, consegue preparar esse jovem para o empreendedorismo? O que é que pode ser melhorado nesse sentido, Rafaela? É uma pergunta desafiadora. Mas eu senti que ela parou para pensar. Porque, por exemplo, eu fico pensando, sabe, Rafaela, eu venho de uma geração bem mais antiga do que essa juventude, né? Bem mais lá atrás. A gente não aprendeu tanta coisa. Eu acho que, por exemplo, a educação financeira,
ela é primordial. Sim. A educação sexual também, você falar sobre isso nas escolas. Eu lembro que quando isso foi introduzido, né, lá nos anos 80, no meu colégio, foi uma confusão, porque você, veja só, as pessoas elas vão lidar com dinheiro, elas vão lidar com trabalho, elas vão lidar com sexo, elas vão lidar com tudo. É natural da vida. Se você minimamente não der essas informações para ela, ela vai ficar ali, Sim. nua e crua, né, sem saber para onde andar ou vai andar por caminhos que não são tão bacanas assim. E essa educação formal, como é que ela está tratando esse jovem pelo aspecto do empreendedorismo? Eu vou fazer um recorte, né? Não fazer um recorte, não, falar um pouco da trajetória de como está sendo inserida a educação empreendedora nas nossas escolas. Então, hoje, né, está sendo muito trabalhado a educação financeira, a educação empreendedora, desde do ensino fundamental até a universidade. Bom saber. Mas isso ainda existe alguns obstáculos, questões culturais também. Né? Vamos assim parar e analisar. Nos Estados Unidos, quando as crianças deles estão de férias, os pais estimulam o quê? Vender limonada, cortar a grama do vizinho, fazer um dinheirinho nas suas horas vagas. E isso não quer dizer que eles vão abandonar a escola. Sendo que aqui no nosso país existe toda essa questão histórica de trabalho infantil. Sim. Então, existe que é muito sério e que muitas vezes, ao estimular isso, existe esse preconceito dos pais, de alguns pais, não digo todos, Sim. Não é o meu caso, que a gente realmente precisa, né, ensinar o valor do dinheiro, o valor de você construir. Então, essa diferença dos Estados Unidos para o Brasil, eu acho que começa daí. É a cultura. É a cultura. Aqui a gente tem a cultura da mesada, né? Da mesada. Mas aí você ganha aquele dinheiro, certo? Aí você junta, você compra alguma coisinha, né? Mas assim, eu acho que ainda falta um incentivo para você poupar. Isso. Dizer, olha, com filho, filha, você vai pegar esse dinheiro, você vai dividir assim, assim, assim. Porque tem uma regrinha da divisão, né? Isso. Tanto você gasta, tanto você investe, tanto você guarda e poupa. Isso aí não é uma coisa muito disseminada. E ainda, né, essa cultura da mesada, ela está muito atrelada a você ser o colaborador, não você ser o empreendedor. Sim. Então, o dinheiro vem do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu e você padrinho, tem você tem que administrar aquilo. Então você não tem aquela perspectiva que você pode, né, render, você pode ter um dinheiro a mais. Como é que eu vou empreender com esse dinheiro? Sei que são crianças, sei que são jovens, mas no ensino fundamental, né, que nós, né, professores, eu me considero, né, sou docente, que precisamos estimular os nossos docentes, fazer formação docente nessa perspectiva de realmente nesse mindset, dessa mudança de mentalidade desses jovens. Entendi. Quais são as principais barreiras que esses jovens enfrentam ao buscar essa educação empreendedora no Brasil? Você falou aí que já existe, que já faz parte do currículo escolar, né? Não sei em quantos % das escolas, se privadas, se públicas, mas aí ela já me trouxe essa informação que eu realmente não tinha, de que isso já é trabalhado no meio escolar, né? Por meio dos currículos escolares. Mas o acesso seria uma barreira, o acesso à educação seria uma das barreiras. Tem outras que você pode trazer para a gente, Rafaela? O acesso à educação, ela pode ser considerada uma barreira, considerando a formação dos docentes. Porque os docentes, os professores hoje, eles não têm formação, eles não têm uma alfabetização empreendedora. Se eu não tenho uma alfabetização empreendedora como docente, eu tenho um desafio muito maior em fazer essa implementação no meu planejamento, considerando que no currículo a educação empreendedora e o empreendedorismo ela perpassa pelas disciplinas, pelas unidades curriculares. Então, eu posso me deparar com 2 tipos de docentes.
O docente que ele realmente tem aquela visão empreendedora, que tem uma formação na área, dele, né? já Aí é dele, dele. mas um docente muito técnico, considerando, né, a educação profissional e tecnológica. E como é que esse docente técnico, que não tem uma formação, que não é alfabetizado Sim. para o empreendedorismo, ele pode fomentar de maneira eficaz para seus jovens uma educação empreendedora que se desdobre em alguns tipos de empreendedorismo? Entendi. Porque o empreendedorismo, ele se desdobra, ele inicia pelo intraempreendedorismo, e você ensinar esse jovem a ser empreendedor dele mesmo, da sua própria vida, e como se desdobra também, né, como a gente colocou e como a minha pesquisa ela realmente ela faz, da educação empreendedora. Eu quero que você fale da sua pesquisa já, eu quero certo. conhecer. Então, essa capacitação dos professores, né, de quem vai ensinar a educação empreendedora e o acesso a ela. São duas barreiras que precisam ser derrubadas, vamos assim dizer. E como é que os pais dessa juventude, os pais podem se fazer importantes nesse processo? Porque os pais, eles guiam, né? Eles precisam estar acompanhando. E você teve um pai e tem um pai que é sua inspiração, mas nem todo mundo tem. Eu tenho o meu também, que é a minha inspiração. Eu vou contar aqui uma particularidade para os ouvintes. Eu sempre achei muito bonito. Meu pai é informal, né? Sempre foi informal. Meu pai tem 86 anos, parou já de trabalhar há pelo menos 5 anos. E eu achava lindo quando meu pai chegava em casa, ele trazia um bolinho de dinheiro, que era o apurado do dia, né? E ele colocava em cima da mesinha dele de cabeceira. E eu achava lindo aquilo. Até hoje meu pai consegue fazer isso, né? Ele guarda dinheiro, ele é uma pessoa comedida, poupadora, vamos assim dizer. Mas aquela imagem, ela me impactou bastante e me impacta bastante na minha relação com o dinheiro, né? Passa por isso também. Mas aí eu volto para a pergunta inicial, Rafaela, como é que os pais podem se inserir nessa educação empreendedora, nesse processo? A educação empreendedora para os pais, né, dentro de casa, eu percebo, né, e como mãe, eu sou mãe, né, de um adolescente, é realmente fazer o planejamento de muitas atividades e colocar responsabilidades, né, e colocar prazos, colocar entregas dessas responsabilidades. Quase uma empresa. É uma empresa. Uma família é uma empresa. E se essa empresa, se essa família, ela não for realmente gerida, né, com muito carinho, muito amor, muita responsabilidade, ela realmente não consegue prosperar. Não vai dar resultados. Não vai dar resultados. Superávit. Não vai dar superávit. Vai ser déficit. Sempre vai estar deficitária. Então, os pais, eles precisam, né? Veja que responsabilidade, eu estou dizendo o que os pais estão precisando, não é? Mas é essa questão de colocar responsabilidade para seus filhos, né? E eles se perceberem dentro da sociedade e que eles vão crescer, eles estão crescendo. Então, e realmente fomentar essa análise crítica na hora da compra, na hora da venda. Por quê? Por que eu vou comprar isso? Isso é importante. Eu tenho necessidade. Será que eu estou sendo... Estou tendo alguma... compulsão de repente? Por isso, uma questão, né, da moda, da mídia, né? Estou sendo influenciado, porque os jovens hoje, né, estão obesos, não só do corpo, mas estão obesos da mente. A infobesidade também, né, deixa esses jovens menos críticos. Então, eles vão aceitando tudo. Então, o papel dos pais é realmente fazer essa dieta da infobesidade desses jovens e realmente perceber o propósito, né, daquela família, das metas, dos focos, e se realmente é necessário, né, essa compra, é necessário essa venda. Né? Eu vou até relatar ontem. Conta. O meu filho, eu tenho um filho de 14 anos e ontem ele ligou para mim. Meu filho, ele tem, né, hoje em dia todo adolescente tem o Pix, né, o cartão. Sim. Aí ele ligou ontem: mãe, eu estou pensando em comprar uma extensão para o meu jogo. O que é que a senhora acha? Aí eu perguntei a ele: filho, quem é que joga? Esse sou eu.
Essa extensão é quanto? Alice, é R$ 20. Eu disse, esses R$ 20, analise. Se você, né, compreende que esses R$ 20 compensa essa extensão, ou você está achando caro? A decisão é sua, não é minha. Ele Então, estava lhe consultando, ele mas aí estava você me devolveu consultando, para ele, né? porque eu não posso dizer porque ele não vai comprar. Por que ele não vai comprar? Quem tem que decidir, É ele. lógico que era Você algo, orienta, é algo claro. que realmente é um valor controlado. Eu não estou falando, mas ele precisa, né, fazer esse estímulo crítico. Porque do mesmo tempo, do mesmo jeito que ele vai comprar um aplicativo de 20, uma extensão de R$ 20, ele pode comprar algo de 1.000, 1.000. de 2.000, de 5.000, Pronto. por aí vai. Então, você já vai Isso. orientando. Então, isso aí, né, que eu percebo, é um olhar da educação empreendedora. Então, o santo lá não faz milagre. Aliás, o ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Na sua casa faz, tem né? que fazer. Para tudo, Amostrado Explica na área. E a gente vai conversar com você, que é jovem, empreendedor e amostrado. 3 dicas. A primeira delas, busque informação. Você pode escutar podcasts, assistir podcasts, você pode assinar canais no YouTube e até seguir influenciadores que trabalham na mesma área, no mesmo segmento do seu empreendimento. Segunda dica, procurar capacitações, cursos, oficinas, você vai estudar, você vai aprender. Uma boa dica, uma boa opção é o Sebrae, que tem cursos presenciais e cursos à distância. E a terceira dica é de ouro, as incubadoras. Ali está tudo reunido, tem mentoria, tem informação, tem infraestrutura, tem experiência, tem capacitação. Uma dica que a gente traz é o Porto Digital, que está ali, ó, de olho nas incubadoras e propicia a você essa experiência. E aí, curtiu? Compartilha com os amigos e vamos voltar a conversar com a Rafaela Campos. Agora a gente vai falar, Rafaela Campos, dos jovens de diferentes classes sociais, né? Que têm acesso, se envolvem com a educação empreendedora, até de maneira desigual, eu vou aqui colocar. Você falou de 2 barreiras, né? De 2 desafios para esse jovem de hoje. O professor qualificado e o acesso a essa educação empreendedora. E aí a gente parte de lugares distintos. Quem tem mais acesso, quem tem menos acesso, de forma desigual. Tem algum caminho que você aponte para diminuir essa diferença? O caminho que eu percebo, né, eu acredito que o acesso a essa educação empreendedora de forma desigual seria realmente a análise dos currículos. A análise dos currículos das escolas e a questão da proposta pedagógica, né? Considerando uma rede estadual, uma rede municipal do Recife, né? Realmente não deixar só para perpassar a educação empreendedora e o empreendedorismo, né? A criatividade, nas disciplinas. E sim, aproximar, né, esses jovens, esses professores, aproximar a escola da comunidade. Então, eu percebo que um caminho para realmente a gente diminuir essa barreira, esse obstáculo, é estar mais próximo ao seu entorno, à sua comunidade. Sim. A estudar história, né, com um aspecto de... deixa eu dar um exemplo. Um aspecto social, né? E pronto, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem toda aquela história de encantamento, de liberdade e tudo. E muitas vezes, quando a gente lê e estuda a história, não é bem dessa forma. Sim. Então, eu posso, né, colocar essa Revolução Francesa dentro da minha comunidade. Quais são os aspectos? Por que eles buscaram essa revolução? Pegar os conceitos e colocar em outro cenário. Ou um cenário até semelhante, né? Semelhante. E buscar soluções de problemas. Então, a busca por soluções de problemas, né, é um caminho para que a educação empreendedora ela realmente fortaleça,
né? E tenha essa qualificação, essa capacitação e esse desenvolvimento de competências dos nossos jovens. Então, é trazer realmente um problema, né? Uma questão histórica, social, geográfica, dentro do currículo e trazer para um olhar da comunidade. E dentro desse olhar da comunidade é buscar soluções. Por que não? Se eu estou inserida naquela comunidade. E Né? muitos empreendimentos até começam por isso que você está falando. Ou é uma necessidade minha, que eu estou sentindo ali na pele, ou eu estou vendo alguém ter uma necessidade. Eu vi um nicho, eu encontrei ali um público sedento por algum produto, por algum serviço, e aí eu desenvolvo uma ideia, vou buscar conhecimento, vou procurar todas as instituições que podem ajudar, SEBRAE, SENAC, Prefeitura Isso. do Recife, Recife. aqui com o Desenvolve Recife. Nós temos 2 sedes, uma no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul, e aqui onde a gente está em Santo Amaro, que tem esse acesso às informações. Porque, como já é sabido por todos, empreender não é fácil, porque né, não é uma coisa que a gente aprende, não é uma coisa que a gente vai no colégio trabalhando isso, na faculdade, no ensino médio, no técnico, não vai. É muito de necessidade. E aí, em cima disso, né, tem outros locais, fora essa educação formal, essas instituições que a gente já conhece, que o jovem ele pode buscar informação, um curso, palestras, oficinas, amplia para a gente esse olhar, né? Que não é só, eu vou buscar na Universidade Federal ou numa escola. Que outros locais a gente pode procurar, Rafaela? Pronto. Hoje, né, aqui na Prefeitura do Recife, na cidade do Recife, existem alguns projetos que o Sistema S, tanto o SEBRAE como o SENAC, eles são muito parceiros. E eles desenvolvem, né, algumas ações, algumas oficinas, alguns cursos, pensando, né, no empreendedorismo, tá? Pensando no produto, de você realmente ter aquela ocupação, mas eles vão além. Eles vão ensinar, né? Não é só aquela questão de ensinar só a pescar. Eles ensinam a pescar e ensinam a vender. Então, Boa analogia. não é só eu ter o peixe, né? Não me ensina a pescar certo, eu estou te ensinando a pescar. Mas depois o que você E vai fazer com o depois, peixe? eu vou fazer o quê com o peixe? Você vai comer o peixe É todo? por isso que eu vou além. Não é só ensinar a pescar. Eu preciso ensiná-lo a vender, a criar valor com aquele produto, né? E muitas vezes gerar experiência para aquele produto. Aí é onde vem realmente esse sentido, né, de você estar o diferencial do empreendedor criativo, do empreendedor que gera experiência, que a sociedade hoje, né, o mundo do trabalho, ela solicita, ela busca essa experiência, esse diferencial. Então, por meio dessas oficinas, desses cursos, tem a sala do empreendedor também, onde esse jovem ele pode e deve, né, buscar informação, né, que realmente existem várias ações. Aqui no Desenvolve Recife tem sala do empreendedor. Pronto, já é um convite para esses jovens. Né? Você que está realmente com esse desejo, está com a ideia, está com a criatividade, venha conversar, não é isso? Exato. Na sala do empreendedor. As portas empreendedor. estão abertas. E aí, para a gente quase finalizar, né? 2 perguntas. Que conselhos, que sugestões, que orientações você dá para esses jovens que querem começar a empreender? Já dissemos aqui, né? Vá buscar informação, aqui é um dos caminhos, né? Um dos locais. Mas o que mais, Rafaela, você pode trazer de sugestão, de orientação para esse jovem? Realmente é buscar, né, essas instituições, como já coloquei, né, o SEBRAE, o SENAC, a Sala do Empreendedor, alguns projetos, e também desenvolver, né, buscar tirar sua ideia, né, sua criatividade, buscar tirar a sua ideia do papel, realmente fazer essa implementação dessa ideia. Porque a ideia, a criatividade por si só, ela não transforma a sociedade. Ela pode lhe transformar, porque você vai ser aquele sujeito de ideias. E essas ideias, elas precisam sair do papel, elas precisam sair de você, elas precisam gerar valor social, elas precisam desenvolver, né, e gerar experiência e você ser percebido como sujeito.
Então, é fazer essa implementação, buscar meios dessa implementação, dessa criatividade, dessa ideia, e buscar também caminhos para avaliar essa ideia. Quem é que avalia? A pessoa própria avalia também. Olha, dependendo... O mercado avalia. O mercado avalia. O consumidor. Recife, ele é um polo, né, da criatividade em si, né? O Porto Digital, ele está portado, né, no meio daquele espaço criativo, né? Então, dentro, né, da tecnologia, hoje, a economia criativa, ela está com um cunho, ela perpassa o empreendedorismo de cunho tecnológico. Então, ele está aportado dentro da criatividade, né, das startups, dentro de você realmente se promover não só para a cidade do Recife, se promover mundo. Para o mundo. Então, muitos jovens hoje estão empreendendo com suas ideias, estão tirando suas ideias do papel, da sua cabeça, estão implementando, estão avaliando. Então, realmente, realmente buscar essas instituições, buscar os seus sonhos, porque tudo, né, o sonho hoje, ele tem que deixar de ser sonho e tem que ser real. Né? Então, isso você já incentiva na sala de aula? Eu incentivo como muito. pedagoga. Como pedagoga. E aí você foi fazer um mestrado pelo Instituto Federal de Pernambuco, né? Não, Instituto IFPE, exatamente. Isso. E aí o que é que você foi estudar? Você está fazendo mestrado, né? São 2 anos, já vai defender. Conta aí pra gente o que é que você estudou, qual o problema, as hipóteses, o que é que você pensou? Vamos lá. A minha pesquisa, né, ela está muito centrada na educação profissional e tecnológica e no ensino médio integrado. Por quê? Porque o ensino médio integrado é um espaço, né, de passagem para esses jovens, porque eles estão ali deixando de ser adolescentes para ser adultos e entrar no mundo do trabalho. Então, eles, além de sair com o ensino médio, ele também está com ocupação, com aquela profissão. E essa profissão, ela tem que fazer sentido para ele. Não pode ser só uma questão de diploma ou uma questão de currículo. Tem que ter de propósito. Nem a mãe dizendo, faça isso, faça aquilo. Ou então, o que acontece muito, né, Rafa? O que é que tá dando dinheiro hoje? Isso. Gente, isso aí é uma armadilha, tá? Não vai por esse caminho, não. Tudo dá dinheiro se você fizer com propósito. Pois é. Não é isso? Não existe uma profissão que dá menos ou mais dinheiro. Pode existir algumas profissões de tendências, porque isso não quer também dizer que você vai ser bem-sucedido. Exato. Isso é totalmente diferente. Tem muitos fatores aí nesse balaio para poder ser bem-sucedido. Então, dentro dessas 2 vertentes da educação, você foi por qual caminho? Olha, eu fui pela essa questão da educação profissional, né? Eu fui investigar. A minha pesquisa é uma pesquisa exploratória, tá? Da educação empreendedora, né? O empreendedorismo e a educação e a economia criativa conectada, tá? Nas práticas docentes do ensino médio integrado, em 2 cursos. E são 2 cursos, né? Ele não tem um viés dentro, né, daquelas ocupações da economia criativa, que é o curso técnico em logística. Mas ele tem aquele viés da educação empreendedora dentro da matriz do curso. Mas analisando essa matriz, esse currículo, né, percebi que existem, né, muitas unidades curriculares que elas fomentam a educação empreendedora. Alguns projetos. E isso aí, realmente... Tu já está dando spoiler do que tu achaste. Que interessante. Que existem, né? Como a questão da logística reversa, da sustentabilidade, de você gerar valor social, sobre realmente de você fazer a integração com outras
outros cursos do ensino médio, porque o outro curso investigado foi o curso de informática, né, que também tem um curso também de desenvolvedor de sistemas integrado ao ensino médio, que por que não fazer essa integração, né, desses dois saberes, desses dois Isso aí já tu discentes, tá apontando caminho. caminhos. Já estou adiantando. Porque a pesquisa, gente, ela não é aquela... A pesquisa, toda pesquisa ela tem que ser colocada em prática. Isso. Não é somente, achei, descobri isso aqui. Certo, e o que é que tu vai fazer com isso? Tu tem que botar na prática, né? Então você já está apontando esse caminho. Isso. A questão de fazer essa integração, né, com esses jovens de diferentes cursos para um propósito, para uma solução, né, para buscar uma solução que tenha realmente esse impacto social e que gere valor social para a vida desses jovens e para o entorno, para a sua comunidade. Aí daqui a pouco ela vai fazer o doutorado dela, né? Pedagoga. Ela que está ali já ambientada no meio acadêmico, né? Vai ter os desdobramentos desse mestrado. Pode falar. E dentro dessa pesquisa, o que eu identifiquei, né, foi a questão de formação de professor, da necessidade da alfabetização empreendedora, tá, desses docentes. Mesmo sendo docentes de educação profissional e tecnológica, ainda existe ainda um caminho muito grande a ser percorrido e a ser desenvolvido nessa formação docente, para que a gente realmente possa desenvolver projetos, trabalhar com projetos, trabalhar com soluções de problemas, né, de um cunho empreendedor e da educação empreendedora. Então já tem duas descobertas aí que ela já está trazendo para a gente, para os nossos empreendedores. E outra questão também é a questão institucional. Certo que a minha pesquisa ela está acontecendo dentro de uma escola que é de referência na educação profissional e tecnológica, mas mesmo assim ainda se percebe, né, alguns desafios em termos de você fazer essa conexão com a sociedade, de você olhar ao seu entorno, de você promover mais ações, mais eventos, de você integrar seu docente, seu discente na comunidade que está inserida e realmente olhar para si, olhar para aquele entorno. Não ficar somente dentro da sala de aula, professor e aluno se olhando. Tem que olhar para fora. Tem que olhar. E como trabalhamos, né, como o ensino médio integrado, ele está, né, com jovens, e em sua maioria de menores de idade, existe um obstáculo muito grande nessa aproximação com o mundo do trabalho. Nessas visitas técnicas. Que você falou, né? Também. E nessas visitas técnicas. Por quê? Para realmente elaborar uma visita técnica, realmente retirar um jovem para uma empresa, existe toda essa questão de segurança. Sim. Então, como são de menores, muitas empresas hoje ainda não estão abertas para receber, né, esse jovem que está fazendo o ensino médio integrado. Porque ali nesse momento da visita técnica, penso eu, pode dar uma luz na cabecinha daquele menino, daquela menina. Sem dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. E existe realmente essa questão dessa burocracia, dessa regulação, né, desse cuidado que a gente realmente tem que ter com esse jovem que é de menor, para realmente retirá-lo, né, do espaço escolar daquele ambiente para visitas técnicas dentro de empresas. Então, ainda existe ainda muita resistência do mundo do trabalho para receber e para realmente colaborar na formação desse jovem, nesse olhar empreendedor. Caramba! Ainda existe muito. E o que é que mais escutamos desses empresários? A gente precisa a escola, a gente precisa que a formação esteja mais próxima à nossa realidade. E como é que essa formação ela pode estar muito mais próxima se quando o docente e a escola tentam agendar essa visita e não consegue por uma questão que os jovens são de menores. Então, não, só recebemos de maiores, mas de maiores não é no ensino médio integrado, e sim no ensino, numa educação técnica profissional. Então, realmente, existe esse desafio ainda dessa aproximação com o mercado para a formação desses jovens no que concerne a aceitação do mundo do trabalho a recebê-los. Isso pode ser quebrado e deve ser quebrado, Deve ser quebrado. Para o bem de todos. Isso. Rafaela Campos, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigada pela
visita aqui ao nosso podcast. Foi tranquilo, gostou? Foi tranquilo, muito tranquilo. Porque é a primeira vez que ela está É a estreando em um primeira podcast, vez. né? Ela encara uma sala de aula. Isso. Que eu acho muito mais difícil. Mas aí cada um com seu cada qual. Rafaela Campos, mais uma vez, muito obrigada, né? Vida longa para suas pesquisas, para o seu trabalho. E volte sempre para trazer outras informações a respeito da educação empreendedora. Sim, muito obrigada. Rafaela Campos, professora, pesquisadora, mestre em economia criativa. E se você gostou, você que acompanhou, quer disseminar, quer compartilhar, fique à vontade. O Recife Amostrado está aqui para isso. Mostre para os seus amigos, sua família, até para os seus inimigos, se você tiver. E segue a gente, Prefeitura do Recife no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de podcast nas quais você encontra o Recife Amostrado. Eu sou Lina Fernandes, estou aqui na apresentação. O podcast tem roteiro e produção do Emerson Saboia, os trabalhos técnicos do Admilson Rufino. E o Recife Amostrado é uma produção da Prefeitura do Recife por meio do Desenvolve Recife, que está inserido da Secretaria Municipal do Trabalho e Qualificação Profissional. Até o nosso próximo encontro, amostrados e amostradas.